Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te mostro como você pode escrever e publicar o seu livro sem uma editora. E hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisa muito legal, muito bacana. Recomendo que você fique aqui comigo até o final, porque o que eu vou falar aqui para vocês agora, gente, hoje eu vou revelar o segredo para você escrever uma narração envolvente. Qual que é o segredo daquele livro que você começa a ler e não consegue parar? Que você começa a ler e a história vai te envolvendo e você sente que você não consegue parar de ler. E quem que vai dar essa emoção na história, assim, que vai prender você dessa forma na história? O que mais você tem que se atentar nesse momento? Primeira coisa que você tem que entender: tem vários fatores que contribuem para isso. É claro, não se trata só do narrador, mas hoje a gente vai falar especificamente de como que o narrador vai tornar o seu livro muito mais interessante. Então vamos lá, que vamos falar do narrador aqui. Qual que é o segredo para escrever uma narração poderosa, uma narração que vai prender o seu leitor e que vai deixar a sua história muito mais interessante, tá bom? Pega essa ideia. Primeiramente, o que é o narrador? Só para a gente contextualizar aqui. O narrador, ele é responsável por simplesmente quase tudo na história. É ele que vai, até nos diálogos, o narrador é importante, tá? Só para quem ainda nem pegou a ideia ainda, até no diálogo você tem que ter um narrador. Já vou explicar por quê. O narrador, ele é o responsável por fazer toda a descrição na história. Qualquer descrição. Você vai descrever um personagem, você vai descrever uma cena, você vai descrever um cenário, um local, enfim. Você tem que ter o narrador, que é ele que vai fazer essa descrição. Não é o diálogo do personagem que vai descrever. É o narrador que contextualiza, que consegue passar sentimentos, descrever pensamentos na história. É ele, só o narrador faz isso. Então, o narrador é extremamente importante que você saiba usar ele corretamente, porque se você não sabe usar o narrador para criar um enredo poderoso para o seu livro, sua história vai ficar com uma descrição muito fraca. Você vai ficar com uma descrição falha na sua história. Você vai deixar a sua história muito sem emoção. Sabe aquela história sem sal, sem graça, sei lá, clichê, enfim. Se você não usa o narrador direito, você não humaniza a sua história. Porque é a humanização que faz você descrever com profundidade os personagens, as cenas, o que está acontecendo, que faz aquela profundidade ali na cena. Quem faz isso é o narrador. Então, se você também não sabe usar ele da forma certa, não vai ter isso. A história não vai ter, vai ficar aquela história superficial, sem graça, sabe? E não é isso que a gente quer. E eu sempre faço questão de falar isso, gente. Às vezes o livro de vocês, às vezes não, o livro de vocês é incrível. A ideia que vocês têm é incrível. O que falta para deixar essa história incrível também é saber usar as técnicas de escrita aí. Porque o que falta não é só a grande ideia. Você pode até ter uma ideia genial para escrever um livro incrível, maravilhoso. Se não tem técnica, não fica legal. Não fica legal. Então você tem que saber escrever, contar essa história com técnica. Senão não vai caber ali, não vai ficar estranho, vai sentir que está faltando alguma coisa. Sabe? Escreve aí se você está passando por isso. Você acha que sua história está, sei lá, parece que está faltando alguma coisa, está meio sem graça, ou então você nunca consegue gostar direito do que você está escrevendo. Que eu senti muito isso também, né? Quando eu não usava as técnicas de escrita, direto eu estava escrevendo, eu achava, pô, tá faltando alguma coisa, tá sem graça, não tá do jeito que eu esperava. Te imagina aquela história incrível na nossa cabeça, na hora de passar para a história ali, para o livro definitivo, não tá ficando tão legal quanto estava na sua cabeça. Então, eu te entendo, eu já passei muito por isso antes de eu conhecer as técnicas de escrita, que, claro, mudou tudo. Então, hoje vamos falar especificamente sobre as técnicas para você escrever um narrador poderoso, uma narração envolvente. Você vai ver que vai fazer toda a diferença. Vai ficar até mais fácil, inclusive, de você desenvolver sua história. Não vai ficar só interessante, vai ficar mais fácil de você escrever, inclusive. Exatamente, gente. O negócio não é a ideia. A ideia de vocês é incrível. Às vezes o que está faltando é técnica. Você sente que falta algo, está faltando técnica. Isso eu posso te garantir. Posso te dizer com certeza. Então vamos lá. Outra coisa que você não consegue fazer se você não usa o narrador corretamente. O seu leitor não vai conseguir se conectar com os personagens. Porque a gente se conecta com os personagens de uma história. Quantas vezes você não pega para ler um livro, aí você fica torcendo por um personagem, você quer que aconteça alguma coisa com o personagem, você começa a gostar, odiar um personagem.
Direto a gente faz isso, é natural. Por quê? Porque você se conectou com os personagens. Agora, se você não sabe nem descrever bem o personagem usando o narrador, porque quem faz isso é o narrador, a pessoa não vai sentir isso. Então ela não vai sentir a emoção da história ali. Então é muito importante vocês prestarem bastante atenção no que eu vou falar aqui hoje sobre o narrador, porque assim parece uma coisa meio óbvia, sabe? Tipo assim, narrador, eu já sei usar narrador. Às vezes não sabe. Porque o narrador, para pensar por um segundo, assim, criticamente. O narrador, ele é quase que 80% da história é o narrador. De vez em quando para ele para ter um diálogo, fora os diálogos, o resto da história inteiro é o narrador. A forma como você escreve uma cena, a forma como você descreve os personagens, a forma como você descreve pensamentos, sentimentos. Para o pessoal que escreve cenas de histórias de fantasia, como você vai descrever coisas fantasiosas, elementos que não existem, como você vai fazer o leitor imaginar isso que está na sua cabeça. Tudo isso quem faz é o narrador. Então, uma grande maioria da história é o narrador. Então, olha quanta coisa na sua história para você achar que é uma coisa simples. Não é uma coisa tão simples quanto parece. Então, o narrador, ele parece uma coisa que todo mundo já sabe, mas muitas pessoas erram no narrador e a história fica estranha, parece que está faltando algo, parece que não está emocionante, não sabe que é por causa disso. E é com o narrador que a gente consegue aplicar outras técnicas também. Então, o narrador é uma base que você precisa já ter bem estabelecida ali para você conseguir até mesmo aplicar outras técnicas de escrita. Se você também não usa, por exemplo, o narrador para fazer essas descrições, sua história vai ficar curta, direta. Sabe quando você escreve uma página, nas primeiras páginas você acha que já contou a história toda, parece que não sabe mais o que escrever, falta ideia para terminar o livro. Por causa disso também. A história vai ficar fria, curta, sem emoção. Igual uma matéria de jornal, sabe? Matéria de jornal. Tem lá o título, a manchete do jornal. Aí a descrição bem curta, fria, direta, sem emoção nenhuma do que aconteceu. Fulano atropelou não sei o que, morreu e pronto. É isso. No seu livro não pode ser isso. Seu livro não pode ser igual a manchete de jornal. Seu livro não pode ser uma matéria de jornal, porque não são coisas completamente diferentes. Por isso que eu também sempre faço questão de dizer. Tem gente que fala assim, a pessoa escreve bem, vai escrever um livro. Gente, escrever um livro não é igual você, não é só porque você sabe escrever bem, porque você é jornalista, porque você não sei o quê. Gente, escrever um texto jornalístico é muito diferente de escrever um livro. É muito diferente. E aí a pessoa acha que, eu sou jornalista, eu vou me tornar escritor porque eu escrevo muito bem. Tem muita gente que escreve muito bem, mas não sabe escrever um bom livro. Por quê? Escrever um bom livro não é só uma habilidade de escrita. É aí que muitas pessoas erram. A pessoa acha que tem que ter uma habilidade de escrita suprema, que você nasce sabendo escrever, a criança já nasce, sai da barriga da mãe escrevendo, é isso. É isso que faz um escritor de sucesso, tal, um bom livro. Não tem nada a ver. Bota uma pessoa que não sabe de técnica de escrita, que nunca escreveu um livro na vida para escrever um livro, por mais que ela escreva bem. Escreve bem o quê? Uma redação do Enem? Escreve um texto jornalístico? São coisas completamente diferentes de você desenvolver um livro. Então, tem várias técnicas de escrita especificamente para livros, e é isso que eu mostro aqui para vocês. É isso que eu mostro. Qualquer pessoa pode escrever um livro incrível, só aplicando as técnicas de escrita. Não precisa de mais nada. Você, com as suas ideias e com as técnicas de escrita, pronto, sai um livro incrível de dentro de você e você nem sabe disso. Muita gente deixa de escrever por achar que não é capaz, por achar que não escreve bem. Eu não escrevo bem. E, gente, não se trata de escrever bem, se trata de saber o que você está fazendo. Muita gente escreve bem e não consegue, trava para escrever, não consegue terminar o livro, porque não usa técnica, não tem técnica e fica muito mais difícil. Que a pessoa vai fazendo tudo ali no improviso e vê se sai alguma coisa por mágica, e não é assim que funciona. Então vamos lá, hoje vamos falar aqui especificamente de como usar o narrador no seu livro, que é uma coisa que parece absurdamente simples e básica, é extremamente importante. Muitas pessoas, justamente por achar que é uma coisa simples, não pensam nisso e acabam cometendo erros gigantescos no livro e a história não fica tão legal quanto você gostaria, justamente porque você não sabia disso. Então, isso aconteceu exatamente com uma aluna que entrou agora lá no treinamento de escritores independentes. Eu fiz uma consultoria com ela e ela estava exatamente com essa dificuldade no narrador. Então, eu estou falando bastante sobre isso aqui, porque eu faço muitas análises de livros lá no treinamento. E eu vejo muitos padrões, eu vejo onde eles mais erram. E eu acredito que vocês também tenham essas dificuldades. Então, uma aluna lá do treinamento, ela estava com essa dificuldade.
ela não estava conseguindo desenvolver a história dela, porque ela estava querendo. O livro dela tem muitos personagens, e ela queria escrever com um livro com muitos personagens, escrever em primeira pessoa, e cada hora um personagem contando a sua visão de mundo da história, e ainda depois, no meio do livro, ainda trocar para narrador em terceira pessoa. Eu falei, minha filha, vamos com calma, respira, igual aquele meme do William Bonner, vamos respirar, muito bem. Por quê? Como que você faz uma troca de trocentos personagens narrando a história de pontos de vista diferentes, depois ainda passa para a terceira pessoa? Gente, não dá, tá? Se vocês estavam pensando, cogitando a possibilidade de fazer isso, comenta aí para eu ver quem que estava pensando em fazer esse tipo de coisa. Porque não dá. Isso torna a sua história extremamente confusa. Eu vou falar mais sobre isso depois, só para a gente não perder o foco aqui, mas isso é uma coisa que você definitivamente não pode fazer. Que você vai deixar seu livro extremamente confuso e incompreensível. Ela estava sentindo que estava ficando confuso. A pessoa que é a autora, que está escrevendo, está sentindo confuso. Imagina o seu leitor, né? Então, olha como é que esse narrador é sério. A pessoa não consegue entender seu livro se você não usa o narrador da forma certa. E aí, com as dicas que eu dei para ela lá na consultoria, lá no treinamento, ela conseguiu, além de definir bem o narrador que ela ia usar, ainda conseguiu ter muito mais facilidade para desenvolver a história dela. Quais são os tipos de narrador? Só para a gente conhecer aqui quais são as possibilidades que você tem. Que tem muitas pessoas que nem conhecem todos os tipos de narrador que existem. Então, vamos lá. Primeiro narrador que a gente tem é o narrador em primeira pessoa, que é o narrador personagem. O personagem da história está contando a história do ponto de vista dele. Só que a gente tem dois tipos de narrador em primeira pessoa. Pode ser o protagonista da história, que é o mais comum. A gente vê muitos livros assim que é o protagonista narrando a história ali do ponto de vista dele. E também tem o narrador que pode ser um outro personagem aleatório da história contando, não necessariamente o protagonista. Então, são os dois tipos de narrador que a gente tem em primeira pessoa, que pode ser o protagonista ou um outro personagem contando sobre a vida do protagonista, que pode ser isso também. Agora, o narrador em terceira pessoa. Narrador em terceira pessoa, a gente tem 3 tipos de narrador em terceira pessoa. Muita gente não sabe disso. Então, a gente tem primeiro narrador em terceira pessoa, o observador. Esse narrador e observador é o que eu gosto de chamar de o cara da manchete de jornal. Porque ele é justamente aquele narrador frio, sem emoção, que conta a história só conta assim e vai embora e é isso, entendeu? Sem detalhamento nenhum. Então eu não gosto muito de usar esse narrador observador. Porque ele só conta o que ele tá vendo, assim, totalmente impessoal, totalmente de fora, assim, conta o que tá acontecendo superficialmente e acabou a história. Então esse narrador observador eu nunca usei. Eu nunca escrevi um livro com narrador observador. O que eu uso muito é o narrador onisciente. Esse eu uso muito, porque além de ser em terceira pessoa, esse narrador onisciente, o que é ser onisciente? É você saber de tudo. Sabe de tudo sobre todas as coisas. Então você sabe o que os personagens estão sentindo, você sabe o que eles estão pensando, você sabe o que eles almejam, o que eles sonham, quais são os medos dele. É isso, o narrador onisciente ele sabe. O narrador onisciente ele sabe até o futuro da história. Ele sabe até como é que vai acabar a história. Então você consegue usar muito mais gatilho mental usando esse narrador onisciente, e isto é em terceira pessoa. Então é uma possibilidade de narrador em terceira pessoa que sim traz uma profundidade psicológica. Você consegue com ele detalhar muito mais, porque esse narrador ele sabe de todos os detalhes da história. Então eu sempre que eu preciso usar narrador em terceira pessoa é onisciente. E ainda tem um terceiro tipo de narrador em terceira pessoa que muitas pessoas nem sabem que ele existe, muitas pessoas não usam, mas é uma coisa que existe também, que é um narrador onisciente intruso. O que seria isso? Além dele saber de tudo, como eu falei para vocês nesse segundo tipo, ele ainda é tipo, sabe como se fosse em filme, uma quebra de quarta parede, sabe? Algo nesse sentido. É um narrador que, além de contar a história em terceira pessoa, ele ainda interage com o leitor, ele dá opinião sobre o que está acontecendo. Não é muito comum a gente ver livros com esse tipo de narrador, mas é uma possibilidade que eu estou aqui apresentando para vocês. Então, é um dos tipos de narrador que existem também, que você pode, assim, não recomendo que você use se você não souber muito bem como usar, que é um pouco mais complexo você desenvolver a história com esse narrador. Que ele também vai ficar dando opinião sobre a história,
ele vai ficar, enfim, ele é intruso, sabe? Tipo uma quebra de quarta parede dentro de um livro. Mais ou menos nesse sentido. Então, esses são os tipos de narrador que existem. Mas agora uma pergunta que já me fizeram uma vez, uma pergunta bastante interessante, que eu vou responder aqui para vocês agora. Qual desses tipos de narrador é melhor? Ou é mais fácil de desenvolver? Responder aqui bem simples agora. Qual narrador é mais fácil de desenvolver? Qual narrador que você tem que é melhor? Não existe um narrador melhor, não existe um narrador mais fácil. Tem um tipo de narrador, cada narrador tem uma função específica. Você não escreve um livro com um tipo de narrador porque você gosta desse narrador. Acho mais fácil escrever com esse narrador, então vai ser esse o narrador do meu livro. Não é assim. O narrador, ele tem uma função dentro da sua história. Ele tem um propósito dentro da história. Se você escolhe... É claro que vai ser muito mais difícil você desenvolver seu livro, o enredo do livro, se você escolhe um tipo de narrador para você usar que não é condizente com o tipo de história que você escreve. É o que aconteceu com a minha aluna do treinamento que eu falei para vocês. Ela tinha um tipo de história, na hora que ela me apresentou o tipo de história, eu falei, deveria ser esse narrador. Aí ela já me deu uma loucura, eu acho que eu vou colocar um narrador personagem para descrever cada personagem, depois ainda vou mudar para a terceira pessoa. Eu falei, meu Deus, para por aí. Não é assim que funciona, porque cada narrador vai servir para um tipo de coisa dentro da história. O seu tipo de história, vários fatores vão influenciar para você determinar qual é o tipo de narrador que você vai usar. Você não vai escolher um narrador porque um é melhor ou porque é mais fácil. Você vai escolher o que é melhor para o seu livro. Você tem que pensar qual é o melhor tipo de narrador especificamente para o seu livro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês dos meus livros, só para vocês terem uma noção de como que eu defino os narradores dos meus livros. Esses dois aqui, vamos lá. Esse meu livro aqui, Os Quatro Elementos, eu usei narrador em terceira pessoa. Agora, esse aqui, o Herói Obscuro, foi narrador em primeira pessoa. Qual que é a diferença? E por que que eu usei esses narradores nesses dois livros? Vamos lá. Por que que eu fiz isso? Não foi porque eu gostei mais, porque eu achei mais bonito, não. Tem um motivo para eu ter escolhido narrador em terceira pessoa aqui e narrador em primeira pessoa aqui. Então, presta bastante atenção, porque isso aqui talvez abra sua mente aí agora que você pega essa ideia, não? Esse livro aqui, Os Quatro Elementos, tem 4 protagonistas. Como tem 4 protagonistas, são os 4 jovens que herdaram os poderes dos 4 elementos, não tem como eu definir que um é o mais importante, um é mais especial, os 4 são protagonistas. Não tem jeito. E é uma história que tem muitos protagonistas, que tem mais personagens, então de que maneira que eu iria fazer uma história com um narrador personagem nesse livro? Pensa bem, ia ser uma coisa extremamente complexa, fica mais difícil de você escrever se você tenta usar narrador em primeira pessoa com trocentos personagens protagonistas. Precisa nem ser protagonista. Às vezes a pessoa tem um protagonista, mas tem, sei lá, 15 personagens que são importantes, que vão surgir na história. Não tem como você conciliar, você usar o narrador personagem para você para você descrever um livro que tem vários personagens, que era o caso daquela minha aluna. Ela tinha um monte de personagem e queria usar narrador em primeira pessoa. Não tem como. Aliás, ter como tem, mas vai ficar mais difícil para você, vai ser uma narrativa extremamente complexa de você desenvolver e vai ficar um pouco mais confuso para o seu leitor também. Então tá vendo que não é porque eu gosto mais, porque é mais fácil de escrever. Aliás, vai ficar mais fácil escrever quando você escolhe o narrador que é certo para sua história. Realmente vai ficar mais fácil de escrever. Né? Aí realmente eu posso dizer que tem um que é mais fácil, que é o ideal para sua história. Então, assim, o que eu usei de critério para escolher o narrador em terceira pessoa nesse livro? Porque tem muitos protagonistas. Não dá para ficar descrevendo a cada hora a visão de um dos 4 protagonistas, que é um dos 4 jovens que herdaram o poder dos 4 elementos. Não tem como. Vai ser muito mais difícil desenvolver essa história. Agora, esse livro aqui. Por que esse livro aqui eu usei narrador personagem? Porque o protagonista dessa história, na verdade, a ideia desse livro é que o personagem principal, vamos chamar assim, é o protagonista e o antagonista ao mesmo tempo. Então, o protagonista e o antagonista da história são a mesma pessoa. E só tem um protagonista. Qual que é a grande big idea desse livro? Qual é a grande ideia dessa história? Que
o maior conflito dessa história é o do próprio protagonista com ele mesmo, porque o grande vilão está dentro dele. Ao mesmo tempo, ele é o herói da história. Então, olha que loucura. Então, eu usei o narrador personagem dele mesmo contando para conseguir descrever com muito mais profundidade psicológica o que se passa pela cabeça dele. Que ora ele é o herói, ora ele é o vilão. E é esse o grande conflito da história. Então, perceba, e nem tem muitos personagens, não. O maior conflito da história se baseia nisso mesmo. É voltado para esse personagem principal. Então, tinha um sentido muito maior eu colocar um narrador personagem, para que a gente consiga ter maior profundidade psicológica da visão desse personagem sobre a história. Então, perceba que tem um motivo para você usar um narrador, não é porque ele é mais lindo, ele é mais legal, não é porque tem um motivo, um objetivo do narrador no seu livro. Você consegue descrever coisas com muito mais facilidade quando você usa o narrador certo. Então, pessoas que estão aí com dificuldade de descrever, já fez essa reflexão se você está usando o narrador certo para o seu livro? Porque muitas vezes a gente tem um narrador que é mais legal, assim, tipo, particularmente, eu acho muito mais legal o narrador personagem. Porque você consegue, parece que você está tendo um contato muito mais próximo ali com o personagem que está narrando. Eu, pelo menos, tenho essa impressão quando eu leio livros em primeira pessoa. Mas não é sempre que dá para a gente usar esse tipo de narrador no nosso livro. Porque em determinadas situações não tem condição de fazer isso. Então, você tem que começar a pensar se você está usando um narrador que é o ideal para a sua história. Uma reflexão que eu quero deixar para você aqui agora. Eu quero falar aqui para vocês agora sobre os maiores erros de narração. Que muitas pessoas acham que estão fazendo certo, estão fazendo tudo errado e não sabem por que a história não está saindo tão legal. Então, vamos lá. Primeiro erro de narração. Ficar trocando de narrador no meio da história. Isso é um problema. Por que isso é um problema? Vamos lá. Não é proibido trocar narrador, Marina. Não posso mesmo. Você tem uma exceção. Existem pouquíssimas exceções em que você pode trocar narrador no meio da história. No geral, não faça isso. Porque tem que ter, não é porque mas agora deu uma vontade de escrever, eu estava escrevendo em primeira pessoa, deu uma vontade de escrever em terceira pessoa, agora de repente sim. Não faça isso. Isso estraga sua história, fica extremamente confusa a sua história se você faz isso. Do nada começa em primeira pessoa, do nada muda para terceira pessoa no meio da história, assim, fica muito perdido. Não faça isso. Quando que você pode trocar narrador no meio da história? Vamos supor que falar aí, narrativa dupla em primeira pessoa é uma possibilidade? Você está escrevendo aí uma narrativa em primeira pessoa, mas vamos supor que tem aí os dois protagonistas, você quer que ora um conte, ora o outro conte da visão de mundo dele ali, o que está acontecendo na história. Isso é possível? Sim. Eu já escrevi livros que eu usei essa técnica de você trocar quem é o narrador personagem que está contando. Beleza, e isso tem que ser muito bem feito. Também não é assim, do nada, no meio da história, mudou o narrador e ninguém ficou sabendo. Tem que saber fazer isso muito bem. E se você não tiver marcado isso muito bem, se não tiver explícito que você mudou o narrador, seu leitor vai ficar confuso e não vai entender sua história. Então, toma cuidado se você é o tipo de pessoa que está fazendo essa narrativa que você troca o personagem que está narrando. Toma cuidado para você não causar o efeito reverso e estragar seu livro. Porque isso é uma das coisas que deixam o seu livro extremamente confuso. Então, eu também já vi isso acontecendo várias vezes, que eu faço, como eu disse, muitas análises de livros lá no treinamento dos alunos, e eu já vi isso acontecer em vários livros. Um erro que eu estou vendo quase padrão. Tem alguns que não cometem esse erro, mas eu sei que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade nisso. Então, toma cuidado, porque se você quiser fazer essa troca de narrador, você tem que demarcar com muita precisão que você mudou o narrador. Porque se o leitor não entender que você mudou o narrador, pronto, sua história ficou extremamente confusa e incompreensível. Então, isso não dá certo. Tá? Isso não funciona se você não souber fazer. Se você não souber fazer, minha recomendação, não faça. Então, outra coisa que é extremamente sério, pode acontecer? Sim, raríssimas exceções e também tem que ser extremamente bem feito.
quando você quer passar de narrador em primeira pessoa que muda para terceira pessoa. Mas você acabou de falar que não pode fazer isso. Falei, raríssimas exceções isso pode acontecer. E tem que ser extremamente bem demarcado. Tem que ter um motivo específico para você fazer isso. Não é porque do nada mudou o narrador porque deu uma vontade assim de trocar o narrador. Não. Tem que ter um motivo para você estar fazendo isso. Tem que ter um motivo. Porque se não tiver um motivo, para que você vai trocar o narrador? Com que finalidade? Na hora que você definir qual é o narrador da sua história, segue com ele até a última vírgula do seu livro. Porque não tem necessidade de ficar trocando narrador. Você só vai deixar seu livro confuso. Então, tenta evitar isso ao máximo, a não ser que tenha um motivo que seja extremamente marino. Eu preciso trocar o narrador aqui, senão aí é que vai ficar incompreensível. Raríssimas exceções, repito. Então, a maioria dos casos você não precisa trocar narrador. Beleza? Então toma muito cuidado. E eu já fiz análise de alguns livros lá também. Acho que foi a Brenda que estava escrevendo o livro dela. E ela queria fazer essa troca de narrador entre os dois protagonistas. E eu mostrei exatamente para ela como que ela tinha que fazer para marcar como que ela vai fazer essa troca de narrador e deixar o livro perfeito. Ficou incrível o livro dela com a dica que eu dei lá de como que ela ia demarcar essa troca de narrador e ficou assim, impecável, tá? Tem que saber fazer bem essa troca, senão não dá certo. Eu já fiz alguns livros com narrativa dupla, não estão publicados ainda, mas em breve, se preparem que ano que vem é o ano que eu vou sair publicando vários livros, então já vão se preparando aí. Você tem que tomar muito cuidado se você quiser fazer essa troca de narrador e tem que saber fazer se você estiver pensando em fazer isso. Outro erro que é muito comum de acontecer é usar pouca narração. Porque quando você não sabe usar o narrador, acontece de você usar, por exemplo, pessoas que escrevem páginas inteiras de diálogos, por exemplo. A pessoa fica só escrevendo diálogo, e cadê o narrador? E aí você fica assim, ou então o narrador aparece num breve momento para dizer quem está falando, assim, é isso. Ou então o narrador, se você não sabe fazer um bom detalhamento da sua história, não saber fazer um bom detalhamento é gravíssimo. Se você não sabe, o detalhamento já é outra técnica. Detalhamento é uma técnica de escrita à parte, que eu nem vou entrar muito em detalhes, porque só sobre o detalhamento tem muita coisa para a gente falar, mas o narrador, ele é o responsável por usar o detalhamento. Então, o narrador é que vai usar essa técnica do detalhamento na sua história. Se você nem sabe fazer o detalhamento, como é que você vai usar o narrador corretamente? Basicamente, a função do narrador é detalhar a história, é explicar o que está acontecendo. E muita gente não usa o narrador, não explica o que está acontecendo, a história fica assim, vagueando na mente do leitor, tipo assim, o que ele quis dizer com isso? Mais uma vez, usando os exemplos lá do treinamento, que eu já tenho mais exemplos para dar para vocês. Várias vezes eu estava fazendo análise do livro, eu tinha que parar no meio da leitura e falar assim, o que isso significa? O que você quis dizer com isso? O que está acontecendo aqui? Por quê? Porque o narrador não foi bem utilizado naquele momento. Porque você não sabe usar o narrador ali para explicar exatamente o que está acontecendo. E a pessoa fica perdida. Seu leitor fica perdido, confuso na sua história, sem saber o que está acontecendo. Ou então você pode correr o risco de ser mal interpretado. Que acontece muitas vezes. Vamos lá, eu quero que vocês escrevam aí no chat para mim se isso já aconteceu. Eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. Pelo menos uma vez com todo mundo, com certeza isso já aconteceu. Aconteceu comigo, não é uma coisa muito legal. Você estava lá mandando uma mensagem para o seu amigo no WhatsApp, e aí você escreveu a mensagem, ou você estava querendo ser irônico de alguma forma, ou na sua cabeça era só uma mensagem inocente, tudo certo com aquela mensagem, não tem nada de errado. Do nada o cara vem para você, você estava me ofendendo, a pessoa interpretou tudo errado, achou que sua mensagem era uma ofensa, sei lá, não entendeu direito, achou que você foi grosso. Gente, isso já aconteceu comigo umas vezes. Não é porque você escreve mal, você é mal interpretado porque mensagens de texto, diálogo escrito, não tem detalhamento nenhum. Diálogo escrito é frio, é curto, direto. Você não. Pensa comigo, escreve aí no chat se isso já aconteceu com vocês. Você mandar uma mensagem para uma pessoa e ser mal interpretada, a pessoa achar que você foi grosso, ou sei lá, né, alguma coisa do tipo. Tem vezes que na minha cabeça eu tava pensando no negócio que eu ia escrever, eu falei, pô, legal. Na hora que eu mando a mensagem, eu falo assim,
Acho que isso parece meio curto e grosso, não? Na hora que eu mando mensagem, mas por que que isso acontece, gente? Porque imagina você escrever uma mensagem aleatória para pessoas e agora imagina você falando com a pessoa isso. Olha bem para mim agora, prestem bastante atenção. Na minha cara, eu vou falar a mesma frase de formas diferentes e vocês vão interpretar para mim o que eu estou fazendo. Presta atenção no que eu vou fazer agora. Estou muito feliz hoje. Vê se eu tô com cara de feliz. A voz que eu fiz para falar que eu estava muito feliz hoje. Olha só, dá para ver que eu tô sendo irônica, dá para ver que tô muito feliz hoje. Nossa, tô tão feliz. Dá para ver que eu tô sendo irônica, porque vocês estão vendo a minha cara, vocês estão vendo que eu tô fazendo uma expressão triste. Estão vendo que a minha voz está baixa, tá quase um sussurro de lamento. E no seu dia, se você só escreve, estou muito feliz hoje. Aí a pessoa vai, então você está feliz. Agora, se eu falo, estou muito feliz hoje, ou então você fala assim, estou muito triste hoje, você vê a minha entonação, você vê a minha expressão facial, você vê a minha expressão corpórea. Você consegue entender se eu estou sendo irônica, se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou gritando com você, se eu estou falando baixinho, quase um sussurro assim, porque você está me ouvindo, você está me vendo. Agora coloca isso tudo numa frase curta, escrita direta, curta, sem emoção nenhuma. Escreve ela lá, diálogo do personagem no seu livro. Como você acha que o seu leitor vai interpretar exatamente o que você quis dizer? É aí que muita gente é mal interpretada na história, não sabe por quê. Porque quem que vai fazer seu leitor entender se o cara tá gritando, se ele tá sussurrando, se ele tá morrendo, se ele tá triste, se ele tá feliz, se ele tava, sei lá. Quem que vai fazer o seu leitor entender como que o seu personagem estava fazendo, estava enquanto ele dizia o diálogo, no que ele estava pensando, o que ele estava sentindo, é o narrador. E muita gente não usa o narrador direito e deixa as coisas tudo assim. O seu livro será mal interpretado, seu leitor vai ficar confuso, não vai gerar emoção na sua história, não vai prender o seu leitor. Por quê? Porque o narrador não está explicando o que ele tinha que estar explicando. A função do narrador no seu livro é detalhar, descrever o que está acontecendo e explicar o que está acontecendo. O diálogo não faz isso. O diálogo é uma forma de você se aproximar um pouco mais ali dos personagens, ter um contato ali mais íntimo com o que está acontecendo, conversando com o outro, bacana. Só que é o narrador que explica como eles estão falando. O diálogo, você diz o que eles estão falando. Agora, como? Quem faz é o narrador. E se você não sabe fazer essas descrições direito, não sabe fazer um bom detalhamento de um personagem, não sabe detalhar bem um local, uma cena, não sabe detalhar bem o que está acontecendo, gente, não dá nem para entender o que você está escrevendo ali. E é aí que muitas pessoas ficam com dificuldade de entender se a pessoa, de entender o livro em geral, né? Seu livro fica muito menos interessante de ser lido, porque a pessoa fica tendo que fazer força para entender o que você queria dizer com aquilo. Por que isso acontece? Porque o narrador não está sendo usado da forma certa. Então, olha só como que o narrador é extremamente importante, muitas pessoas relevam isso. Não param para pensar, narrador, eu já sei o que vou fazer, e não sabe que está fazendo tudo errado. Isso é um erro seríssimo. Muitas pessoas não param para pensar nisso, se dão mal depois, acham que está faltando alguma coisa, não consegue desenvolver a história, sente dificuldade, trava com muito mais facilidade para desenvolver essa história, sente dificuldade em sair ideias, fica tentando se torcer seu cérebro, assim, igual um pano molhado para ver se sai alguma coisa, porque não sabe nem usar a técnica certa. É aí que está o maior problema. E perceba que o narrador, já revelando aqui o segredo, pequeno spoiler, o narrador é um dos elementos do planejamento. Já anota aí que todos os elementos do planejamento você tem que anotar antes de escrever o seu livro. Porque se você faz planejamento, se você ainda não fez, já começou, faça o planejamento assim mesmo. Porque se você puder fazer antes de escrever, é melhor, né? Com certeza. Você evita ter que consertar muita coisa no livro depois. Mas o narrador é um dos elementos do planejamento da sua história. O planejamento envolve muitos elementos extremamente importantes que muita gente não percebe que isso é uma coisa que deve ser planejada. Tenho certeza que se eu não falasse aqui para você agora que o narrador é um dos elementos do planejamento, você nunca ia pensar nisso.
Porque tem uma aula lá no módulo de planejamento, lá no treinamento, que é uma aula falando sobre narrador, tipo de narrador, que tipo de narrador é melhor para sua história. Tem uma aula lá falando sobre isso. E muitas outras aulas falando sobre várias coisas que você planeja no planejamento aí da história antes de escrever. Então perceba que olha quanta coisa a gente falou só do narrador, para você ver que o buraco é muito mais embaixo. Para você ver que tem muito mais coisas que você tem que fazer que você não estava parando para pensar. E coisas simples, que muitas vezes você só não tinha prestado atenção porque não sabia que isso era importante. E agora você sabe que o narrador é uma coisa extremamente importante, que não dá para deixar de lado, não dá para a gente deixar de pensar nesse narrador, porque ele é muito importante na sua história. E você vai precisar dele para quase tudo. Quase que 80% da sua história é o narrador. Então, saber usar esse narrador corretamente é fundamental para você escrever uma história envolvente, uma história incrível, uma história que prende seu leitor até o final do livro, que ele não consegue parar de ler o seu livro. É no narrador que você vai aplicar todas as outras técnicas de escrita. Não é sorte, lógica, não é sorte, mágica. Na verdade, para você escrever um livro, você tem que conhecer as estratégias. Isso é para você entender que escrever um livro de sucesso, um livro bom, um livro incrível, envolvente, tem estratégia por trás. Tem muita coisa por trás que as pessoas não sabem. Às vezes você lê um livro que você acha incrível, caraca, que livro massa, e você nem sabe que tem trocentos coisas ali por trás que fizeram você ficar completamente imerso, preso ali no livro. Então, tem estratégia, tem lógica por trás. Por isso que eu estou dizendo, você não precisa ter um dom mágico de escrever. Pegou essa ideia? Você tem que ter técnica. E o narrador é uma dessas técnicas. E no narrador você ainda vai aplicar outras técnicas, como eu já te dei até um exemplo, o detalhamento. É uma das técnicas que você aplica, que o narrador é responsável por aplicar essa técnica no seu livro. Então, gente, tem muita coisa aí por trás de um livro incrível. É estratégia pura, não precisa nascer escrevendo, nascer um bebê dotado de habilidades de escrita, nada disso. Você só tem que conhecer as técnicas de escrita e aplicar. Qualquer pessoa escreve um livro incrível, conhecendo a estrutura, fazendo o planejamento correto do livro. E agora vocês já sabem que essa parada do narrador é extremamente importante. E com essa dica aqui você já consegue definir qual é o narrador do seu livro, que é um dos elementos do planejamento. Que muitas pessoas não conheciam, como fazer uma boa narração para o seu livro. Prestem bastante atenção nisso daqui para frente. E lembre-se, é a pontinha do iceberg, a sua pontinha do iceberg. Tem um iceberg inteiro aí por baixo de um livro incrível de sucesso. Não é só ter feito jornalismo ou letras que você vai saber escrever um bom livro. Tem técnicas específicas para você fazer isso. Então não deixem de me acompanhar aqui também. E se inscrevem aí no canal, porque toda semana eu posto vídeo aí no canal também. E lembrem-se também, se vocês tiverem interesse, de comprar meus livros aí, que tá no meu site aí na descrição do vídeo. Um beijo para vocês.